Não havia sinal de criança nenhuma. Eu contei para o meu tio e ele brincou, dizendo que talvez fosse a minha avó visitando o bebê. Eu fiquei meio assustada, mas não tanto quanto no dia em que uma grande tragédia viria a acontecer. Aquele dia eu nunca vou esquecer. Até hoje eu me estremeço toda quando eu penso no assunto. O meu nome é Melissa, e o meu caso aconteceu há mais de 25 anos, quando eu ainda era bem jovem. Tudo começou com o falecimento da minha saudosa e querida avó. Ela veio a óbito em meados dos anos 90, depois de uma longa batalha contra o câncer. Eu tinha na época apenas 11 anos de idade, e ela não escondia de ninguém que eu era a neta favorita dela, entre os mais de 10 netos da família. Todas as minhas memórias de quando eu era criança são aquelas em que ela aparece. Lembro-me de que pouco tempo antes de morrer, já bem debilitada pela terrível doença, ela me falou que um dia viria me visitar, porque eu ia precisar muito. Entretanto, seria na forma de uma garotinha, e que eu não a reconheceria de imediato. O tempo passou e coisas estranhas começaram a acontecer comigo, mas nada que tivesse a presença de uma criança, tal como a minha avó prometera. Alguns anos depois, eu estava visitando a minha tia no hospital, pois ela tinha acabado de ter um bebê. Todavia, não era uma menininha como eu imaginara, e sim um menino, e esse era o único neto a ter o sobrenome da minha avó. Eu estava com ele nos braços e já ia sentar na cama da minha tia quando eu senti alguém me empurrando de leve e passando por mim, fazendo uma leve brisa. Eu me virei achando que deveria ser apenas alguma criança correndo feito louca pelo hospital, acompanhando alguém no horário de visitas. Eu já me preparava para gritar: "Cuidado, olha por onde você anda!" Mas percebi que não tinha ninguém lá. Não havia sinal de criança nenhuma. Eu contei para o meu tio e ele brincou, dizendo que talvez fosse a minha avó visitando o bebê. Eu fiquei meio assustada, mas não tanto quanto no dia em que uma grande tragédia viria a acontecer. Aquele dia eu nunca vou esquecer. Até hoje eu me estremeço toda quando eu penso no assunto. A princípio, estávamos em um dia completamente normal, e eu me encontrava trabalhando em um supermercado aqui na cidade onde eu moro, como atendente de lanchonete. Era um daqueles mercados que você pode lanchar dentro dele enquanto faz suas compras. Era o meu primeiro emprego, e não fazia muito tempo que eu tinha começado, talvez uns 3 meses. Naquele dia, eu já tinha sido advertida algumas vezes pelo meu supervisor. Eu estava quase explodindo de vontade de ir ao banheiro, mas por causa da fila de pessoas esperando para ser atendida, o meu supervisor não queria me deixar ir, até que a fila estivesse menor. Meia hora depois, eu consegui eliminar a fila, e ele finalmente me deixou ir. Eu estava quase correndo porque o banheiro dos funcionários era do outro lado do supermercado. Foi nesse trajeto que eu encontrei uma garotinha que estava chorando e chamando por sua mãe. Ela aparentava ter uns 3 ou 4 anos de idade. Estava perdida e com muito medo. Eu a peguei pela mão para levá-la até a central de atendimento ao cliente, para que fosse anunciado no sistema de som da empresa. Então, no caminho, eu ouvi a menininha falar: "Olha minha mamãe ali." Ela estava apontando para a porta de saída do supermercado, então eu corri, ainda de mãos dadas com ela, tentando encontrar sua mãe. Nós fomos para fora da loja, chegando ao estacionamento. Eu comecei a olhar em volta, mas não conseguia ver ninguém por perto. Ela apontou novamente para uma mulher que estava indo para um carro branco com a mala aberta, no lado oposto de onde estávamos. Eu cheguei a chamar pela mulher, mas ela não me ouvia. Eu falei para a garotinha se apressar, enquanto íamos rapidamente na direção de sua mãe. Quando eu já estava na metade do caminho, eu ouvi um barulho ensurdecedor de uma explosão vindo de dentro do supermercado.
Eu caí no chão com a força da explosão e quase desmaiei. Fiquei totalmente coberta de cacos de vidro e completamente tonta. Ainda assim, eu ouvi a garotinha chorando, e quando eu me levantei para pegá-la e ver como ela estava, ela simplesmente tinha sumido. Eu procurei pelo estacionamento inteiro, em pânico, sem saber o que tinha acontecido com a menina. Eu não conseguia achar a garotinha de jeito nenhum. Ela não poderia ter corrido depois daquela explosão. E além disso, não havia nada por perto que ela poderia ter usado para se esconder. Eu fiquei desesperada, chorando e com muito sangue escorrendo pelo meu rosto. Eu não sabia direito ainda o que tinha acontecido, quando 3 ambulâncias chegaram. Pouco depois, os bombeiros também. Então, eu ouvi alguém gritando que alguma coisa tinha explodido lá dentro. Naquele dia, o supermercado estava bem cheio. Infelizmente, algumas pessoas morreram e mais de 100 ficaram bem machucadas. Parece que o cano que levava gás para a cozinha do supermercado rompeu em algum lugar e começou a vazar. Assim foi enchendo de gás toda a área lá atrás. E um freezer que tinha lá perto ligou, detonando o gás que explodiu tudo. Teve uma área que foi a mais comprometida e que ficou completamente destruída, pois ficava muito próxima de onde começou o vazamento de gás. Era exatamente o refeitório e o banheiro dos funcionários. Aquela garotinha me levou o mais longe que podia daquele lugar. Se eu estivesse no banheiro ou ao menos perto dele, talvez eu fosse uma das vítimas fatais. Agora, eu sei que ela era minha avó. Ela tinha falado que voltaria quando eu mais precisasse dela. E naquele momento, eu realmente precisei. É por isso que hoje eu acredito em vida após a morte.